Bem, doutora Madalena Zanha, muito obrigada. Eu até fiquei um bocadinho esmagada com isto tudo. Mas vamos ao que interessa, não é? Porque, de facto, aquilo que aqui nos traz é o tratamento de dados pessoais. O tema que eu vou tratar agora prende-se com o consentimento. E a primeira coisa que acho que é importante, quando falamos em consentimento, e é talvez um dos temas que está a criar uma certa agitação em várias perspectivas, o tema do consentimento, e acho que a primeira coisa que precisamos de fazer, quando falamos em consentimento no âmbito do tratamento de dados pessoais, é contextualizar a questão do consentimento. Primeira questão, nós já aqui hoje falamos, e já falaram nos painéis anteriores, sobre a questão do princípio da finalidade, traduzido, o tratamento de dados é lícito se e na medida em que se enquadre em determinadas situações, ou seja, na medida em que seja feito no contexto ou com suporte em determinados fundamentos de licitude. Ou seja, eu não posso, e quando eu digo uma organização não trata dados porque sim. Um tratamento de dados surge sempre em determinado contexto da sua atividade ou de alguma das suas atividades e deve estar suportado num fundamento de licitude. E é neste contexto que o consentimento surge, porque o consentimento, e naturalmente aqui temos expressões abreviadas, quando nós falamos no consentimento do titular dos dados para o tratamento dos seus dados para uma ou mais finalidades específicas. E isto que parece um bocadinho uma das nossas noções e parece um bocadinho um esquisitismo de jurista, como vamos ver, são elementos essenciais para que o consentimento possa efetivamente suportar determinados tratamentos de dados. Mas, como digo, o consentimento é um dos fundamentos possíveis, uma das situações que pode fundamentar o tratamento de dados pessoais, entre outros. Aqueles que aqui estão apresentados são os fundamentos de licitude que estão previstos no artigo 6º, ou seja, aquilo que também já foi dito no painel anterior, aquilo que são os fundamentos de licitude para o tratamento de dados em geral. Já os dados, enfim, que não integram categorias especiais, que não são sensíveis naquilo que é a expressão que se utiliza correntemente. Já vamos ver um bocadinho mais à frente que, se estivermos a tratar de atividades de tratamento que envolvam o tratamento de categorias especiais de dados, exemplos, dados de saúde, dados sobre convicções políticas, filosóficas, dados biométricos. Portanto, se estivermos a falar de um tratamento de dados que envolva dados, categorias especiais de dados, não estaremos no enquadramento dos fundamentos de licitude que aqui estão apresentados, estaremos num outro enquadramento de fundamentos de licitude, mas em que surge também o consentimento como um dos fundamentos de licitude, e por isso também vamos fazer uma referência um bocadinho mais à frente a essa situação. Relativamente, e portanto, primeira coisa, é enquadrar aquilo que é o consentimento. O consentimento não é assim uma coisa que apareça fora de contexto, é juntamente, ou a par, talvez melhor, de cada um dos outros que aqui estão apresentados, um dos possíveis fundamentos que podem permitir um tratamento lícito de dados por parte de uma entidade, ou seja, uma entidade que se qualifique como responsável por aquele tratamento. Outros são, por exemplo, aquele tratamento de dados ser necessário para a execução de um contrato de que o titular dos dados seja parte. Isto é um aspecto importante, porque muitas vezes vulgariza-se a ideia de que estamos a falar de tratamento de dados para a execução de contrato e, portanto, é para a execução de qualquer contrato. Não, é para a execução de um contrato de que o titular dos dados seja parte. Ou então, para diligências pré-contratuais a pedido desse mesmo titular de dados. Esse é um dos outros, digamos, fundamentos de licitude que surgem com muita frequência. Outro fundamento de licitude é o tratamento dos dados ser necessário para cumprimento de uma obrigação jurídica a que o responsável esteja sujeito. Falou-se aqui também já do fundamento de licitude dos interesses legítimos, concretamente, um tratamento de dados que seja necessário para a prossecução de interesses legítimos do responsável do tratamento ou de um terceiro, e este fundamento de licitude é aquele fundamento, talvez o único, em que se introduz uma necessidade de ponderação, porque não se diz só que o tratamento é lícito se ele for necessário para a prossecução de interesses legítimos do responsável ou do terceiro. Diz-se mais, diz-se, se for assim, e
exceto se prevalecerem os direitos ou liberdades fundamentais do titular dos dados em matéria de proteção de dados. Portanto, o que é que isto significa? É que este é um fundamento de licitude específico que impõe ao responsável pelo tratamento uma ponderação prévia entre aquilo que são os interesses legítimos e aquilo que é, digamos, o risco de intromissão, vamos usar a expressão assim, por uma questão de simplificação, aquilo que é o risco de intromissão que aquele tratamento representa para o titular dos dados. Por outro lado, a defesa de interesses vitais, do titular ou de pessoa singular é também um outro fundamento que pode legitimar o tratamento de dados pessoais e, por fim, também o tratamento de dados que seja necessário para fim de exercício de funções de interesse público ou exercício da autoridade pública de que esteja investido o responsável do tratamento. Este é realmente o conjunto completo daquilo que são os fundamentos de licitude para o tratamento de dados pessoais que não constituam categorias de dados pessoais. Porquê é que vale a pena também fazer isto? E vale a pena também perder um bocadinho de tempo a correr estes fundamentos. Porque o responsável pelo tratamento, e como sabem, já devem ter ouvido falar nisso, o RGPD muda aqui o paradigma no sentido de pôr muito maior responsabilidade sobre o responsável do tratamento na avaliação do tratamento que está a fazer, do impacto que ele tem, das medidas de segurança que deve implementar e não deve implementar. Portanto, é um modelo que, nesse sentido, muda o paradigma relativamente ao modelo da legislação atual. E é um modelo que, enfim, aquela expressão inglesa do accountability é de facto uma expressão muitíssimo rica, mais do que o nosso correspondente da responsabilidade ou responsabilização, porque de facto mostra-nos que há e depois isso é refletido num conjunto diferente de aspectos que estão no regulamento, não é? Ou seja, passa o ónus, se quisermos, digamos, da verificação prévia e da garantia de um conjunto de medidas em matéria de proteção de dados que passam a estar muito mais sobre os ombros do responsável pelo tratamento e, em determinada medida também, entidades que este contrate para a prestação de determinados serviços, contratação essa que implique ela própria atividades de tratamento de dados por conta do responsável. Porquê é que isto é importante? Porque até agora houve muito, talvez, uma prática de, na dúvida, vamos fundamentar o tratamento de dados no consentimento. Na dúvida, vamos pedir consentimento ao titular dos dados. Também essa prática vai ter, de facto, de mudar um pouco. Vai ter de mudar um pouco, não só por causa de vários aspectos relacionados com a maior exigência que roda à volta do fundamento de licitude de consentimento no RGPD, como também pela própria articulação entre fundamentos de licitude, porque, e sobre o consentimento já foram emitidas linhas de orientação pelo Grupo de Trabalho do artigo 29, também já devem ter ouvido falar, que brevemente tem dado nome, mas para este efeito vamos agora designá-lo assim. Já foram emitidas algumas orientações precisamente sobre consentimento em finais do ano passado, e uma das coisas que é tratada lá é exatamente essa, é o responsável pelo tratamento, na análise que está a fazer relativamente às várias atividades que implicam o tratamento de dados, tem que tomar uma decisão, ou seja, tem que fazer uma avaliação, tem que fazer uma análise sobre, para cada finalidade. Sim, porque os fundamentos de licitude são sempre aferidos em função de finalidades de tratamento. As finalidades de tratamento são aqui, digamos, um vetor fundamental para vários aspectos diferentes da regulamentação, um dos quais para a identificação do fundamento de licitude. E, portanto, os responsáveis têm que fazer uma análise, nas suas diferentes atividades, sobre qual é o fundamento de licitude para cada uma das atividades de tratamento que desenvolvem. Vamos concretizar. Eu vou pegar no exemplo da atividade de seguros, não é? Na atividade de seguros há um conjunto de tratamentos associados ao processo de contratação dos seguros. Haverá um conjunto dentro da contratação e dentro daquilo que é a execução contratual. Há várias atividades distintas, uma no momento de contratação, portanto no momento prévio à contratação, relacionado com a análise de risco, não é? Que vai influenciar o produto, vai influenciar o tarifário, vai influenciar pode influenciar condições contratuais, como, por exemplo, certas exclusões, não é? No âmbito do seguro. Portanto,
temos aqui um conjunto de atividades de tratamento, é preciso encontrar qual é o fundamento de licitude para este tratamento. E depois continuamos na vida da seguradora. Depois, no âmbito da relação contratual, temos, por exemplo, a gestão de sinistros, a própria gestão de sinistros. Ou temos o acompanhamento da satisfação do cliente, temos o desenvolvimento de novos produtos, temos as atividades de marketing pura e dura, direcionada ou não, assente ou não, num marketing vocacionado ou, digamos, orientado para aquilo que é o perfil de cliente, o tipo de cliente que tem à frente, o tipo de necessidades que tem, não é? Temos depois, quando as coisas correm mal, as próprias situações e a gestão de situações de contencioso, que pode ser pura e simplesmente para cobrança de prémios não pagos, como pode ser para discussão de situações de fraude, de abuso de utilização no âmbito de sinistros, não é? Portanto, só aqui já identificamos, pegando no exemplo dos seguros, mas podíamos pegar em qualquer outro exemplo de qualquer outra área de negócio. Já compreendemos que há várias atividades distintas, com finalidades diferentes, cada uma delas deve encontrar um fundamento de licitude. Bom, então, o que é que isto tem a ver com o consentimento? É que o responsável pelo tratamento tem de fazer este exercício e não pode fazer um exercício que é dizer, bem, eu vou pedir o consentimento. Se o titular não der, eu depois fundamento isto, por exemplo, no interesse legítimo. Isso é claramente um exercício e um caminho que, dentro daquilo que são as próprias linhas de orientação do grupo do artigo 29, está afastada. Ou seja, isto não é por tentativa e erro. Não significa que eu não possa ter, para a mesma finalidade, mais do que um fundamento de licitude. Tipicamente poderíamos dizer que eu, para cada finalidade, deveria ter entre estes um fundamento de licitude e não muito mais. Não tem necessariamente de ser assim. Mas é claro que há aqui sempre um problema que se levanta e é um problema que há uma dificuldade prática para as organizações quando fazem este exercício, que é como é que eu delimito a finalidade de tratamento com aquilo que é a granularidade suficiente, adequada, não é? A minha finalidade é gestão de clientes, ou a minha finalidade é, dentro daquilo que é gestão de clientes, prevenção de fraude, aquilo que é satisfação do cliente, aquilo que é gestão de sinistros, aquilo que é contratação, aquilo que é renovação. Portanto, compreendemos logo, falando nestes exemplos, que quando falamos em finalidade, podemos falar numa ótica de finalidade muito macro, e essa finalidade muito macro perde a sua individualização, ou podemos falar num desdobramento totalmente micro que não tem também justificação. Portanto, não há fórmulas mágicas, mas este é um tema em que a questão do fundamento de licitude, dos dados que são tratados, ajuda-nos também a delimitar um pouco a finalidade. E, portanto, aspecto importante é o consentimento deve ser enquadrado, deve ser visto como aquilo que ele é, um fundamento de licitude para o tratamento, entre outros. Há um exercício que cabe aos responsáveis pelo tratamento, que é identificar para as suas distintas finalidades quais são os fundamentos de licitude adequados, até porque isso faz parte da informação que ele tem que prestar ao titular dos dados, e até porque, se for o consentimento, ele tem de o pedir, não é? E tem de o pedir em determinados termos. E não pode, se aquilo correu mal e não obteve os consentimentos que queria, dizer, pronto, então agora vou fundamentar por aqui, ele disse que não, mas eu agora vou fundamentar por outra via. Portanto, isto é, de facto, é um aspecto que está a ser também um exercício para algumas organizações, não é um exercício elementar e, portanto, tem alguma complexidade. O consentimento, tal como ele está previsto no regulamento, nós no regulamento encontramos, ao nível dos fundamentos de licitude, encontramos essencialmente 3 referências. Portanto, a referência ao consentimento aparece no artigo 6º entre o rol dos fundamentos de licitude para o tratamento de dados, para finalidades específicas. Aparece depois também no artigo 9º, que tem a ver com os fundamentos de licitude, precisamente para o tratamento de dados para categorias especiais de dados. Mas encontramos também uma definição no próprio regulamento, depois há outras referências a consentimentos, mas encontramos uma definição de consentimento no próprio artigo 4º. É importante olharmos para ela porque ela essencialmente, isso depois acaba por estar espalhada em vários aspectos do regime, mas ela condensa um conjunto de características ou requisitos ou exigências que o consentimento deve ter para, quando prestado, ele seja validamente prestado e, portanto, possa efetivamente fundamentar o tratamento lícito daqueles dados. O artigo 4º, por um lado, diz-nos que o consentimento deve ser uma manifestação de vontade livre,
específica, informada, e depois o artigo 4º diz-nos explícita. Mas se vocês virem no rol dos requisitos de consentimento que eu referi aqui no slide, eu não refiro explícita, refiro inequívoca. E a doutora Leonor Chastre referiu há pouco os problemas das traduções e da versão portuguesa, e eu penso que este é exatamente um exemplo bom daquilo que são as dificuldades de tradução que nós temos na nossa versão portuguesa. Porque a versão inglesa, por exemplo, enfim, explícito, sobretudo para nós juristas, é sinónimo de expresso, a declaração expressa. E uma declaração de vontade expressa tem para nós também um significado muito específico, designadamente por oposição a uma declaração tácita e diferente do silêncio, designadamente ou da inação, não é? Portanto, tudo isto tem significado. O artigo, isto é, uma das coisas que nós ouvimos muito dizer é o consentimento tem de ser sempre expresso ao abrigo do RGPD. Eu penso que isso não é uma declaração totalmente correta, porque, aliás, basta ler o resto do conceito, não é? Diz explícita, pelo qual o titular dos dados aceita, mediante declaração ou ato positivo inequívoco. Um ato positivo inequívoco não é uma declaração expressa necessariamente, não é? Pode ser uma declaração tácita. E realmente a expressão da versão inglesa é unambiguous. Unambiguous é inequívoco, não é explícito. Isso depois também nos causava alguma dificuldade de interpretação, porque, eu vou só passar aqui rapidamente para o artigo 9º, porque se repararem, o artigo 9º, o tal artigo que fala sobre os fundamentos de licitude de tratamento quando haja categorias especiais de dados, diz-nos logo, e o primeiro fundamento que apresenta é o consentimento explícito. No artigo 6º não se fala em consentimento explícito, fala-se apenas em consentimento. Isto não é por acaso, não é? De facto, o legislador pretendeu que quando o consentimento é o fundamento de licitude subjacente ao tratamento de categorias especiais de dados, é um consentimento qualificado, digamos, mais exigente, não é? E, portanto, daí o facto de eu falar ali em inequívoco e não falar em explícito, como a letra do artigo 4º refere. Já se falou aqui também um bocadinho sobre a questão da liberdade do consentimento. Já se falou sobre isso, sobretudo a propósito do consentimento de trabalhadores, portanto, o consentimento prestado por trabalhadores no quadro de tratamento de dados no âmbito da relação de trabalho ou do ambiente laboral. Já foi aqui dito e já foi aqui feita menção ao próprio considerando 43 do regulamento, que dá algumas explicações sobre isso. E, portanto, quais são os nossos critérios para perceber se um consentimento é livre ou não é livre? Bom, a lógica é sempre esta. Ele, para ser livre, tem de implicar ou permitir uma escolha verdadeira, não é? Ou seja, a opção de dizer que sim ou que não. É tão simples quanto isso, não é? Portanto, quando é que ele não será livre? Bom, se o titular se sentir obrigado, vinculado a dar esse consentimento, se ao não dar consentimento ele sofre consequências negativas, e há aqui uma área um bocadinho cinzenta, ou que pode levantar algumas dúvidas, que é, e eu posso beneficiar alguém pela circunstância de ele me dar um consentimento. Isto é uma realidade que se vive muito, por exemplo, nos consentimentos específicos para marketing de outros produtos, transmissão de dados a outras entidades também para efeitos de marketing. Muitas vezes isto está associado a certos prémios, a certos bónus, e portanto há aqui uma área de discussão, não vou entrar nela, mas só para perceberem que há aqui uma área de discussão, e essa área de discussão prende-se essencialmente com o tema da liberdade. E, portanto, outro critério para percebermos se o consentimento é livre ou não é que presume-se que um consentimento não é livre se ele estiver, de alguma forma, atado como uma parte não negociável de um contrato. Muitas vezes encontramos, e mais uma vez o exemplo do marketing é um bom exemplo, porque muitas vezes quer-se aproveitar aquele momento em que o cliente quer contratar o serviço, quer comprar o bem, para o obrigar a aceitar também, depois, mais tarde, a receber informações sobre novos produtos, campanhas, etc. E muitas vezes encontra-se esta tentação, vamos lhe chamar assim, de querer prender um consentimento para uma determinada matéria que não é essencial para a execução do contrato, à própria celebração do contrato.
Portanto, basicamente, em todas as situações em que não há a opção de não consentir, acabamos por poder ter uma situação em que não há liberdade. E se não tivermos um consentimento livre, este consentimento não será válido ao abrigo do RGPD. E, de facto, é isso que é importante percebermos, é que estes requisitos que aqui estão apresentados são requisitos para a própria validade do consentimento. Não é? Outro aspecto, e pronto, para além do mais, também se considera que aqueles casos em que exista um desequilíbrio manifesto entre o titular dos dados e o responsável, também permite presumir a falta de liberdade para a prestação do consentimento. Já se falou aqui na questão dos trabalhadores e na questão dos trabalhadores, de facto, acho que é exatamente um tipo de categoria de titulares de dados relativamente aos quais o consentimento tem de ser realmente gerido com muita parcimónia. Até porque também sobre isto existem linhas de orientação do grupo do artigo 29 sobre a questão de tratamento de dados no âmbito da relação do trabalho, que nos dá exatamente essa mensagem, que nos passa exatamente essa mensagem, que é, atenção, que em regra o consentimento do trabalhador é neutral, que não seja livre. O projeto de lei também nos dá essa indicação através de um conjunto de normas específicas sobre isto e, portanto, essa é claramente uma área em que tem de haver um cuidado especial. O consentimento tem de ser específico. O que é que isto quer dizer? Como viram, a redação, como referi, a redação do artigo 6º diz consentimento prestado pelo titular dos dados para uma ou mais finalidades específicas. Quando a lei diz para uma ou mais finalidades específicas, atenção que é necessário que o consentimento seja específico, ou seja, que cada consentimento seja pedido para uma finalidade específica, porque também aquela prática de juntar dentro de um pedido de consentimento único mais do que uma finalidade também não assegura, não garante a liberdade de seleção, porque não permite dizer sim a uma e não a outra, certo? E, portanto, isto também é muito exemplos do próprio grupo do artigo 29 nas orientações sobre o consentimento. Há um exemplo, que é o exemplo de pedir um consentimento para tratar os dados para determinadas finalidades específicas de marketing do responsável de tratamento e, no mesmo pedido, pedir também consentimento para transmitir esses dados para outras entidades do mesmo grupo também desenvolverem atividades de marketing. Este é um exemplo em que nós, no fundo, temos, como os ingleses de facto têm expressões muito boas, que é bundle, não é? Ou seja, eu juntei aquelas duas coisas e é o pegar ou largar. Também aí não há garantias de liberdade, daí o requisito da especificidade. Portanto, por outro lado, o consentimento tem de ser um consentimento informado. Isto cruza muito com alguns aspectos concretos daquilo que é a informação sobre o tratamento de dados que necessita de ser dado ao titular pelo responsável de tratamento, em que momento, se a recolha for feita diretamente junto do titular, no momento da recolha, e não depois. Atenção, um aspecto importante. Se a recolha não for feita diretamente junto do titular, isso por vezes acontece porque é feita junto de outra entidade. Vejam o exemplo de, por exemplo, entidades que se dedicam à atividade de concessão de crédito, não é? Há recolha de dados, por exemplo, os dados na Central de Responsabilidades CRC do Banco de Portugal. Não é? Isso é um exemplo de dados que são recolhidos não junto do titular, mas junto de outra entidade. As informações que têm que ser prestadas não são exatamente iguais, há uma grande coincidência numa parte da informação que o responsável deve prestar ao titular sobre o tratamento de dados que vai fazer. Por exemplo, quando a recolha é indireta, uma das coisas que deve dizer é quais são as categorias de dados que são recolhidos, não é? Porque o titular, como não são recolhidos diretamente junto de si, não sabe quais são, não é? Quais são as categorias e junto de que entidade, que tipo de entidade, pública, privada, que tipo de entidade é que eles são recolhidos. Nesse caso, a informação também deve ser prestada já num momento diferente, tipicamente quando existe uma interação, na interação seguinte com o titular dos dados e nunca depois de um mês, a partir do momento da recolha indireta. E, portanto, como dizia, o consentimento tem que ser informado. Isto cruza com um conjunto de informações que têm que ser prestadas ao titular, mas basicamente o que aqui está em causa é a pessoa perceber
o que é que está a consentir. E, portanto, nestas coisas, claro que nós temos aqui uma abordagem que é uma abordagem mais rigorosa, legal, de acordo com os requisitos que estão previstos no regulamento, de acordo com aquilo também que é definido e exemplificado nas próprias orientações do Grupo do Artigo 29, e depois também temos formas de manifestar isto, expressões que nos permitem manifestar isto com simplicidade. E, basicamente, quando dizemos um consentimento informado, é isso. Ele tem que perceber quem é que vai tratar, para quê, ele tem que saber o que é que está a consentir, não é? E muitas vezes há a tentação de algumas organizações de procurarem mascarar um bocadinho e tornar e usar assim algumas expressões que não são totalmente claras, mas isso pode ser de facto um falso amigo, não é? Pode ser um falso caminho, porque é ou pode ser o suficiente para inquinar a validade daquele consentimento. Por outro lado, ele deve ser inequívoco. E relativamente ao consentimento inequívoco, basicamente, enfim, aqui não é preciso desenvolver grandemente este requisito, mas isto aqui também nos diz que tudo aquilo que sejam práticas de consentimentos pré-preenchidos, diga que não se não quiser, enfim, esse tipo de coisas, consentimentos que aparecem no meio de cláusulas contratuais, e isto também tem a ver com outros requisitos, portanto, tudo isso são práticas que não são admissíveis no âmbito da forma de obter consentimento. Relativamente ao tratamento de categorias especiais de dados, o consentimento é também um fundamento de licitude. Neste caso, o consentimento exige que o consentimento seja explícito. E aqui, enfim, alguma eu não resisto à tentação de vos fazer referência. Portanto, como sabem, há uma proposta de lei, eu penso que é hoje, que devia ser votada, não é? Exato. E há vários problemas que se levantam e há várias coisas que eventualmente esta lei poderia ter resolvido e que pelo menos a proposta não resolve. E eu não resisto a fazer referência ao parecer. A CNPD foi consultada para emitir parecer sobre a proposta. O parecer já está disponível, foi emitido com data de ontem. E uma das coisas de que fala é precisamente sobre, agora no contexto dos seguros, desculpa estar outra vez a dar um exemplo dos seguros, podia dar outro exemplo qualquer, mas isto é referido, e uma das questões que se põe quando nós pensamos, por exemplo, num conjunto de seguros, alguns obrigatórios, outros não. Pensemos apenas seguro de acidentes de trabalho, pensemos nos seguros de acidentes pessoais, há obrigatórios e não obrigatórios. Depois, no âmbito de outros seguros, pensemos nos seguros de saúde, não obrigatórios, claro, e pensemos também em seguros não obrigatórios de vida, mas, em alguns casos, seguros de vida que, embora não sejam obrigatórios, estão sempre associados a determinado tipo de concessão de crédito. Não é? Todos eles, uns no momento da subscrição, é o caso da saúde, é o caso da vida. Outros, no momento apenas da gestão de sinistros. É o caso, enfim, destes que eu referi também, não é? Mas é o caso dos acidentes pessoais, é o caso dos acidentes de trabalho, e isto para não referir o caso do seguro automóvel, designadamente na sua vertente obrigatória, que também no âmbito dos sinistros, sempre que haja danos corporais, implica dados de saúde. Portanto, tudo isto são exemplos que eu dei, em que há uma categoria especial de dado, que são os dados de saúde. Ora, não vamos agora fazer isso, mas se nós corrermos o artigo 9º, vão verificar que, e vamos pensar nos seguros de saúde, vão verificar que não existe nenhum fundamento de licitude para o tratamento desses dados, porque ao contrário daquilo que acontece nas não categorias especiais de dados, em que nós temos tratamento ser necessário para a execução de um contrato, seria o fundamento lógico no seguro de saúde, ele não surge nas categorias especiais de dados. E, portanto, acabamos por cair, bom, há aqui uma grande, isto ainda vai estabilizar, não é? Isto ainda está assim a ranger e tal, portanto, isto ainda vai estabilizar, mas é difícil, olhando para os fundamentos de licitude do artigo 9º, encontrar um fundamento de licitude que não seja o consentimento, mas depois dir-se-á assim. E agora pensem num seguro de vida que tem que ser celebrado, por exemplo, pelo mutuário no âmbito, por exemplo, de um empréstimo à habitação ou de outro tipo de empréstimos. Qual é que é a liberdade deste titular ao dar consentimento para o tratamento desses dados no âmbito da contratação deste seguro? Segundo os critérios que nós vimos, não existe. É curioso, o parecer da CNPD fala sobre isto e parece-me até trazendo aqui alguma ajuda, isto é muito positivo,
porque entende que para os seguros obrigatórios e entende que até para o seguro de saúde, que é talvez a situação mais difícil, se consegue encontrar em alguns outros fundamentos de licitude de interesse público que estão referidos no artigo 9º, um fundamento para esse tratamento. Mas já diz, por exemplo, para seguros de vida, que só se houvesse uma previsão por parte do legislador derrogando e permitindo o tratamento desses dados, no âmbito, por exemplo, da contratação de seguros de vida, coisa que não acontece nesta proposta de lei. E já agora diga-se, há várias legislações europeias que têm esta previsão. Só para dar 3 exemplos, a inglesa, a irlandesa e a espanhola. Enfim, isto é só para nós pensarmos um bocadinho. Portanto, relativamente ao tratamento de dados, categorias especiais de dados, o consentimento é mais, digamos, é mais qualificado, e esta exigência de um consentimento expresso também surge no regulamento associada a outro tipo de situações, e 2 exemplos são a transferência de dados, tema de que também falámos aqui, para países terceiros na ausência de uma decisão de adequação ou de garantias adequadas, e também no caso de decisões individuais automatizadas, incluindo a definição de perfis. E eu estou a referir estes 2 exemplos, que são talvez outros 2 exemplos em que a questão do consentimento expresso surge, e propondo que pensem mentalmente no tipo de informação que precisa de ser dada para que estes consentimentos explícitos sejam verdadeiramente livres, informados, inequívocos e portanto, para que e específicos, não é? Essa é a parte mais fácil, talvez. Por fim, há 2 aspectos importantes, ou melhor, 3 últimos aspectos importantes que queria referir antes de terminar. O primeiro tem a ver com 2 aspectos que o regulamento nos traz e que, de facto, representam algo diferente relativamente ao enquadramento legal que temos. O primeiro é a de que o responsável não só tem de, quando o fundamento do licitude é o consentimento, não só tem de obter esse consentimento naquelas condições, como deve estar em condições de demonstrar a obtenção desse consentimento. Isto é um claro exemplo, uma concretização do princípio do accountability, não é? Ou seja, o próprio, como é, por exemplo, a manutenção dos registros que vimos aqui, não é? Portanto, o próprio responsável do tratamento tem de estar em condições de demonstrar que obteve um consentimento e que obteve um consentimento válido. É claro que a gestão desta demonstração dos consentimentos, ela própria exige tratamento de dados, não é? Ela própria exige tratamento de dados. E também sobre isto, as orientações do grupo do artigo 29 dizem, bom, claro que isto implica mais algum tratamento de dados, mas ele só tem que ser o essencial para poder demonstrar, não é? Para poder demonstrar e para poder fazer prova de que se obteve esse consentimento. Por outro lado, o titular dos dados tem o direito de revogar, de retirar o seu consentimento em qualquer momento. E, portanto, outra alerta para quando lá atrás se faz a identificação do fundamento de licitude, não é? É preciso não esquecer que quando o fundamento de licitude é o consentimento e apenas o consentimento, ele pode ser retirado em qualquer momento no futuro. O que é que isso significa? Que o tratamento de dados que se fez até ali com esse fundamento de licitude mantém-se, mas que, à partida, o tratamento de dados teria de terminar para a frente. Claro que aquele tema de, bom, e se tiver outro fundamento de licitude, já falámos sobre isso no início, é um tema depois aqui a explorar. O princípio aqui é o de que esta retirada deve ser não mais difícil do que a concessão do consentimento. Não é? Portanto, não há propriamente uma regra que diga tem que ser através deste mecanismo ou daquele canal, mas há, digamos, um entendimento e uma boa prática de que se a obtenção do consentimento se pode fazer, por exemplo, através de uma via digital, com um clique, independentemente depois de ficar o registro disso, a revogação também não deveria ser mais difícil e deveria poder ser feita através do mesmo mecanismo. Portanto, não vale facilitarmos a obtenção de consentimento e depois pedirmos cartas registadas com aviso de recepção para a revogação do consentimento. Por outro lado, a informação que é prestada ao titular deve incluir uma referência à circunstância do consentimento ser livremente revogável. Também se entende que isto faz parte da liberdade da concessão do consentimento. Por último, o último ponto que queria referir tem a ver com aquela questão
de ouro, que é, e os consentimentos que eu obtive lá atrás, tenho ou não de obter consentimentos novos. A própria lei, o projeto de lei inclui um artigo sobre isto, mas isto também é tratado ao nível dos considerandos do RGPD, e é uma coisa que está mais ou menos de entendimento estabilizado. Naturalmente, só está em causa situações em que eu queira continuar a fazer aqueles tratamentos depois de 25 de maio, não é? O princípio é este. Se eu tiver obtido os consentimentos lá atrás, em termos compatíveis com as exigências do regulamento, eu não preciso de obter uma renovação de consentimento. Se não, eu tenho de obter um novo consentimento. Bom, escusado será dizer que quando entramos, por exemplo, no capítulo do consentimento informado, muitas vezes aquilo que constatamos é que a informação não é suficiente e que, portanto, verdadeiramente aquele consentimento não foi obtido de acordo com os requisitos e as exigências do regulamento e, portanto, há todo um processo de obtenção de novos consentimentos e de gestão dessa obtenção que é também uma questão complicada para as várias entidades, mas, mais uma vez, também obrigando um bocadinho a um exercício de eu, de facto, preciso ou não de fundamentar este tratamento em consentimento, não é? Porque se eu tiver outro fundamento de licitude, é isso que faz sentido. Duas coisas. A proposta prevê, isto, salvo erro, é o artigo 61 da proposta, prevê, assim, uma espécie de folga para as entidades, porque prevê a possibilidade desse pedido de consentimento ser feito, essa renovação de consentimento ser feito no prazo de 6 meses após a entrada em vigor da lei ou, no caso de estarem em causa contratos de renovação periódica, na renovação seguinte desse contrato. E, portanto, criou aqui uma folga. Há quem levante dúvidas sobre se isto é compatível ou não com o regulamento, mas neste momento no projeto é o que está. Pronto, por fim, uma das coisas que se pode perguntar é, e eu tenho de ir obtendo uma renovação deste consentimento no futuro, periodicamente, novos consentimentos, tenho de renovar? Não existe nenhuma regra que me imponha a renovação, não é? Agora, claro que se o tratamento de dados sofrer determinadas alterações que alterem aquilo que é a informação com base na qual o próprio consentimento foi obtido, naturalmente aí impõe-se uma renovação. Ainda assim, o grupo do artigo 29 diz, bom, mas de qualquer maneira talvez não seja má prática, de vez em quando, de tempos a tempos, ir renovando os consentimentos. Enfim, é uma coisa que fica no ar e é de facto um tema que na prática está a levantar grandes dificuldades. Isto para não falar depois na gestão dos consentimentos e da revogação dos consentimentos. Mas por agora, deixo-vos com isto.